Olá, a paz do Senhor. Sou o presbítero Claudinei, da Igreja Pentecostal Jesus Cristo é a Esperança. Estou aqui para juntos nós aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, lição Escola Bíblicas Dominicais. Tema: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Estaremos falando um pouco a respeito do tema: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Isso baseado na carta aos Efésios, tá? Vamos ler um texto da leitura bíblica em classe, que está no capítulo 1, versículo 3 e 4, também versículo 9 ao 14, onde diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança, é o penhor da nossa herança para a redenção e da possessão de Deus, para louvor da sua glória. É isso que nós vamos tratar, vamos falar a respeito das bênçãos espirituais, a sublimidade das bênçãos espirituais. O textuário diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, eu já começo aqui dizendo, às vezes nós vemos o evangelho que dá muita bênção, uma falsa prosperidade, um falso evangelho da prosperidade, e que ensina, prioriza nos púlpitos aqueles hinos da prosperidade, mas o culpado não é quem louva, o culpado é aquele que prega. Então, aquilo que se prega é aquilo que se louva. Então, nós trazemos para os púlpitos mensagens de autoajuda e de prosperidade, é isso que se louva também. Então, é de urgência, nós, ministros da palavra do Senhor, trazer para o púlpito mensagem verdadeira, as bênçãos espirituais, trazer para o púlpito as mensagens que falam das bênçãos espirituais em Cristo, e não mensagens de autoajuda e de prosperidade, teologia da prosperidade, ao qual nós vemos que não está baseado na palavra do Senhor, não tem base bíblica. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então Deus, antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu em Cristo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais e não das bênçãos materiais. Então, nós temos essa preocupação de pregar o Evangelho em que ele é verdadeiro, em que Cristo, todo o projeto da redenção, todo o projeto do Pai, o mistério escondido em Cristo, na verdade, ele visa abençoar a igreja com toda sorte de bênçãos espirituais. E nós vamos, nesse momento, estar falando sobre a nossa posição em Cristo, a realidade da vida cristocêntrica, e também o Espírito Santo desempenha um papel importante no plano da salvação. Tá? Primeiro, eu quero distinguir que há bênçãos espirituais da parte de Deus, como Deus é um ser trino,
Ele é um Deus em três pessoas distintas, isso no plano da redenção, no plano da salvação, mas ele é composta, uma pessoa, um Deus em si mesmo, desde a fundação do mundo. Ele é, era e é o que há de vir, é o Deus Criador, é o Deus presente na igreja e também é o que há de vir, o Jesus que há de vir novamente para arrebatar o seu povo. Então, quero falar das bênçãos espirituais da parte de Deus, da parte de Jesus, e da parte de Deus Pai, da parte de Deus Filho e também da parte do Deus Espírito Santo, que é um único Deus verdadeiro e que se divide, se distingue aí de pessoas diferentes no plano da redenção, tá? A igreja, ela é um mistério que veio, que existe em Cristo para usufruir, para viver essas bênçãos que o Pai tinha planejado para o ser humano e que Jesus é o que herdou, e nós fazemos co-herdeiros com ele de tudo que o Pai deu a ele, tá? Então, logo após a saudação que estudamos na aula passada, a saudação de Paulo aos destinatários, a epístola aos Efésios transforma-se num salmo de louvor, tá? Logo após ele termina de saudar Paulo, ele transforma essa já a carta em um salmo de louvor, em um hino de louvor. É o que nós estamos vendo aqui. Após ele se apresentar, ele canta um hino de louvor e adoração a Deus, em gratidão a Deus. Sabe, quando alguém recebe uma bênção, ele quer adorar o Senhor, louvar o Senhor, porque a adoração não é pelo que recebemos, a adoração é pelo que Ele é, mas um louvor a Deus nós prestamos quando recebemos algo, quando percebemos a ação divina a nosso favor, nós louvamos a Ele. É isso que Paulo faz aqui. Paulo diz, ele se caracteriza aqui, no início da carta, como um louvor. Ele apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, versículo 3 ao 14. Ele também começa a frase: bendito é o Deus de nosso Pai. É Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Então Paulo, logo após aquela primeira aula que nós falamos, ele transforma logo a carta em um trecho de louvor a Deus, em um salmo. Ele começa a louvar. Isso é doxologia, quando ele começa a adorar o Senhor logo pelo que ele concedeu, as bênçãos espirituais. Paulo reconhece isso e já começa a sua carta adorando ao Senhor, porque nessa carta aqui nós estamos estudando Cristo como cabeça da igreja, e agora e Paulo começa a louvar a Deus pelo que ele tem concedido ao seu povo. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um tributo ao Eterno, tá? Isso se chama, ele começa a falar para a glória do seu louvor. Isso vai se tratar aqui de um hino teológico. É um hino teológico que Paulo escreve aqui logo no começo da carta, logo após essa saudação. E agora quero falar aqui no segundo subtópico sobre as bênçãos espirituais, tá? Porque Paulo, no versículo 12 ao 14, ele faz uma clara menção aí da Trindade. Ele mostra
a Santíssima Trindade, então quero falar das bênçãos da Trindade, no segundo subtópico, as bênçãos espirituais, separando-as, onde diz, as bênçãos do versículo 3 ao 14, fala a respeito das bênçãos do Deus Pai. Nós vemos que essa bênção de Deus Pai, Ele nos dá com o objetivo. Temos os objetivos na redenção, nossa redenção, nosso privilégio e nosso propósito. A bênção do Deus Pai, ela está dividida nesse quadro. Nossa redenção, nosso privilégio e nosso propósito. A bênção que o Pai nos elege, nos dá, o Deus Pai, Ele nos elegeu. Antes da fundação do mundo, Deus Pai nos elegeu. Esse é o papel do Deus Pai. E também nos predestinou. Mas nós estaremos entrando mais sobre a respeito da predestinação na próxima aula. Ele nos predestinou a sermos filhos, quer dizer, adoção. As bênçãos do Deus Pai, aqui nesse segundo subtópico, que são as bênçãos espirituais. Primeiro, eleição e adoção. E qual é o nosso propósito? Para louvor da sua glória. Essas são as bênçãos concedidas do Deus Pai em nosso favor, desde a fundação do mundo. Ele nos elegeu e também nos predestinou para sermos filhos. Do versículo 3 ao 6. Já do versículo 7 ao 14, temos as bênçãos do Deus Filho, que é o Cristo. A encarnação do Deus Pai veio através do Espírito Santo, encarnou em Maria, gerou em Maria o Cristo. Então ele nos traz essa sorte de bênção. No Filho nós temos também duas bênçãos. Quero falar de duas. No Pai temos duas, eleição e adoção. No Filho temos redenção e a herança. Somos redimidos, é uma bênção do Filho. E como o Pai faz Cristo herdeiro de tudo que tem, Ele nos faz co-herdeiro com Ele. Então nós temos a segunda bênção do Filho, que é a herança. Somos co-herdeiro com Ele. E o Deus Espírito Santo, nós temos o Evangelho da nossa salvação. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos convence o homem do pecado. E somos selados pelo Espírito Santo. Então, do Espírito Santo, nós temos a primeira bênção, o selo. A quem o Senhor elege, o Deus Pai elege. Ele nos adota, nos predestinou para sermos filhos. Cristo, Ele também dá duas bênçãos. Ele dá a bênção da redenção e também da herança. E redenção é o ato de pagar uma dívida que eu não consiga pagar. Estávamos nós em delitos e pecados contra Deus, estávamos distanciados de Deus. Cristo, Ele se faz homem, Ele se humaniza para morrer em nosso lugar, nos redime, paga a nossa dívida e nos recebe novamente como filhos. Então com Ele recebemos novamente a herança de filho.
somos co-herdeiro com Ele. E agora entra o Espírito Santo na manutenção disso. Não é somente aceitar a Cristo e pronto, uma vez salvo, se salvo para sempre. Não, vamos falar isso na próxima aula a respeito da predestinação. Mas o Espírito Santo, ele promove em nós a salvação e nos sela. Além de selar, o Espírito Santo também tem a segunda bênção espiritual, que é penhor. Ele foi nos dado por penhor, como garantia. Quando alguém paga uma dívida, quando alguém contraía uma dívida no passado, ele deixava com o credor, com aquele dono da mercadoria, dono do valor,